Senhoras e senhores, está no ar mais um Talk Hugo Podcast. Hoje, olha, o papo aqui vai ser barra pesada. Você mora em condomínio? Te prepara, viu? Você pode estar todo errado aí, sabia disso, seu condômino? Proprietário, ou você que é inquilino de um apartamento. Você vai saber as regras que você deve cumprir a partir de agora nesse podcast. Mas antes, eu quero falar da Esporte da Sorte. Esporte da Sorte é a única casa de apostas do Brasil que paga um pulo de até R$1 milhão. Você tem, André, como é que é, André? Games... Vamos lá, vai André, fala. Vamos. Games online, cassinos online. É? Temos, como é que se diz? Os campeonatos brasileiros da Série A, da Série B. C, D, tudo você pode apostar. E lembre-se também que vai ter a Copa Mundial Feminina. Você pode apostar também na Copa Mundial Feminina, que começa agora, aqui eu acho que sei lá, acho que vai 10, 15 dias. Por aí, tá? A menina vai jogar, a Marta? Vai. Vai? A Marta joga? Vai. Ainda tá jogando a Marta? A última. É a última Copa dela, né? Ela não foi campeã mundial ainda não, tu sabia disso, né? Sei. Não foi campeã mundial, não. Conversei com ela tá muito esperançosa agora. Mentira. Então é o seguinte, você vai lá, esportedassorte.com, você faz sua aposta, lembre-se que você tem que ser maior de idade, você tem que ser maior de 18 anos, você não pode fazer o seu cadastro sendo menor, tá? Você vai lá, fala com o papai, com a mamãe, eles fazem o cadastro, você aposta e ganha seu dinheirinho numa boa. E lembrando que você ainda não é inscrito no nosso canal, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Aponte o seu celular aqui no nosso QR Code e você se inscreve no canal Talk Hugo e também assina e faz o... Esse sininho aqui é muito careta, né? É muito cafona, não é cafona? Ativar o sininho das notificações. Eu vou jogar fora esse sino, não vou falar mais não. Todo mundo escolhendo com esse sino, cara. Impressionante. Então você pode dar o like também. Se você gostou da entrevista, você dá o like. Se você der dislike no nosso canal, eu tenho certeza que esse seu dedo apodrece e vai cair. Você não vai mais comer sushi na sua vida. E também, lembrando que você está assistindo esse podcast sendo retransmitido pela TV Nova, canal 22.1 e para todo o estado do interior, para todo o interior do estado, né, de Pernambuco, tá? Obrigado aí o pessoal de Caruaru que está assistindo a gente, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, a gente recebeu cartas de Santa Cruz, Garanhuns também, a nossa audiência é fortíssima lá em Garanhuns. Obrigado pessoal da TV Nova e obrigado por acompanhar aqui no nosso canal no YouTube. O papo aqui hoje é o seguinte, deixa o currículo dessa pessoa que está aqui na minha frente, tem meia hora de currículo, mas eu vou tentar simplificar, tá? Presta atenção. Eu vou começar... Olha o tamanho do currículo aqui, olha o tamanho do currículo. Essa assessoria funciona, viu? Parabéns. Eu vou conversar aqui com a advogada Alessandra Alencar. Ela é mediadora, conciliadora, supervisora arbitral da primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco. Como eu cansei de falar, eu vou deixar para a Alessandra falar o que seria, Alessandra, primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem. Tudo bem, Alessandra? Chega mais pertinho, Alessandra. Pega mais. Pode ficar descontraída aí. Já pegou água aqui? Tá, água aqui, tá. Beleza, vamos lá. Sim. Bem, a primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco, ela é um órgão institucional do SECOV, certo? Que é o Sindicato Habitacional Patronal. Certo? Eles eles fundaram a primeira Câmara após tentarem, né, no tribunal, conseguir varas especializadas em direito imobiliário, que envolve também o direito condominial. Como eles não tiveram uma resposta positiva do tribunal lá em 2008, então eles receberam a notícia de que o SACOV de Goiás fez uma parceria com o tribunal e criaram uma Câmara de Conciliação e Arbitragem especializada nessa área de direito imobiliário. E aí eles foram, visitaram, viram a estrutura, como funcionavam e criaram aqui em Pernambuco. Convenceram aqui o desembargador, o presidente do tribunal, convenceram ele a essa Câmara? Então... Esse então já foi uma... Na época, não... Tiveram apoio, o desembargador acompanhou, foi lá ver como procedia, mas não chegou a firmar a parceria aqui.
Só que nós já entregamos um requerimento de parceria esse ano, que está na mão do desembargador, e ele está analisando para ver se a gente consegue estreitar esses laços. Mas o que é resolvido nessa Câmara? Vamos... Tá valendo juridicamente? Sim. Vale juridicamente? Sim. Nos casos de se existir a cláusula compromissória, que é onde as partes dizem que podem resolver o litígio na arbitragem, a sentença arbitral ela tem poder judicial, de uma sentença judicial, ela é um título judicial. Caraca. Certo? Então, assim, você tem um contrato imobiliário de aluguel, de uma sala comercial ou de um residencial. Se você coloca a cláusula compromissória nesse contrato, dizendo que qualquer controvérsia daquele contrato vai ser resolvido na primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco, aquele litígio só pode ser resolvido lá. Se você entrar diretamente no judiciário e não pela Câmara, o próprio juiz ele vai se declarar incompetente e vai mandar que a ação seja remetida para a Câmara. Exatamente. E você descentraliza pra caramba, rapaz. Exato. Que processo massa. Fora que, assim, numa Câmara de Mediação, Conciliação e Arbitragem, existem uns princípios como sigilo, a celeridade, especificidade, expertise, que a gente consegue, vamos supor, num judiciário, um processo que você pode levar 2 anos, 3 anos, 4 anos para ser resolvido, dependendo, a gente consegue resolver lá em 3 meses. Puxa, Maria. Exatamente. Está mais rápido que a pensão alimentícia. Exato. Porque a pensão alimentícia é a coisa que dá mais cadeia nesse país, não é? Inclusive, quando, assim, as câmaras de arbitragem, elas não têm o poder coercitivo. Certo? Então, o que acontece? Se a gente entra lá com uma ação de despejo, com um pedido de liminar, os árbitros concedem normalmente com 5 dias, às vezes antes, a liminar. Concedendo, a gente envia uma carta arbitral para o judiciário, que o que é essa carta arbitral? É solicitando que o judiciário, em parceria, expeça um mandado de despejo. Então, assim, sai bem mais rápido, muitas vezes, que uma liminar do próprio judiciário. Exato. Agora, quem dá mais trabalho? É o proprietário ou o inquilino? Depende. Depende, porque depende da pessoa. Vamos lá. Quem que chega mais com reclamação? O inquilino contra o proprietário ou o proprietário contra o inquilino? O proprietário contra o inquilino. Mas pela questão de pagamento de aluguel, exato. Né? Principalmente pós-pandemia, houve um aumento significativo. Né? E aí a gente tenta, na conciliação, a gente tenta escutar ambos os lados, né? A gente sabe que muita gente ficou desempregado, tiveram problemas financeiros, e a gente tenta ver com que o proprietário entenda o lado do inquilino, se ele era um inquilino que anteriormente não causou problemas. Antes da pandemia. Exato. Não atrasava. Então, assim, por que não a gente tentar ver o lado dele e chegar num consenso para resolver aquele problema sem ter que ir para uma decisão? Que aí termina até mais rápido. Sei. Né? Teve algum caso assim? Tu pegou algum caso assim, Alisson? Sim, peguei. Para dizer assim que o proprietário disse assim, vamos fazer o seguinte, a pandemia, você está desempregado, 6 meses você não vai pagar aluguel. Sim. Já existiu essa? Sim. Porra, que legal esse proprietário. Sim. Eu quero o nome dele, viu? Vários. Não, mas acontece porque as pessoas observam o outro lado. A conciliação e a mediação, ela vem para que o conciliador e o mediador, que é um terceiro imparcial, ele faça com que as partes consigam se escutar, que prevaleça a escutativa. Que o que é a escutativa? Não é, eu posso estar aqui conversando com você e você está pensando em outras coisas. Então, nada do que eu lhe disser você vai assimilar. E aí a gente vai tentar fazer ter essa escutativa para que um possa entender o lado do outro e juntos chegarem a um acordo, a um consenso que... Claro, cada um vai ceder um pouco, mas vai sair os dois satisfeitos. Agora, só para a gente ficar... Vamos para a prática.
A Câmara Conciliadora, por exemplo, ela que assina essa ordem de despejo ou tem que passar pelo tribunal? Só para ficar bem claro. O árbitro, ele dá a decisão, mandando que seja expedido o mandado de despejo, e a gente encaminha para o judiciário. O judiciário só pede para ser expedido o mandado. Mas a decisão é do árbitro. Mas a ordem é do juiz. Para expedir o mandato, porque a gente não tem o poder coercitivo. Isso, como o Ministério Público não tem, no caso, também. Não é isso que tinha que tudo mandar para a Justiça. Ele só faz dar o ok, a gente chama uma colaboração. A carta arbitral pede uma colaboração ao juiz para que seja expedido e a ordem de despejo. Eu já vi uma ordem de despejo em terrenos assim que a gente... Sim. Sempre o proprietário que ganha o direito da posse, tomar posse do apartamento, ele que paga as custas do transporte, de mudança. Como é que é feito isso, hein, Alessandra? Eu vejo tanto caminhão assim, quem pagou foi o dono do terreno, para tirar o povo daí. Qual é o acordo em relação a isso? O cara não tem dinheiro para pagar aluguel, vai pagar a mudança. Exato. Mas aí o que acontece? Quando você tem esse despejo, como se fala, é uma liminar. Então, é uma decisão antecipada, mas dá continuidade ao processo com o restante das despesas. Então, quando o processo finaliza, né, se você tiver uma decisão favorável, aí você vai para o processo de execução, caso a parte não pague. Aí vai para o processo de execução para poder procurar bens, bloquear contas para ter o seu valor ressarcido. Briga de condomínio. Eu adoro briga de condomínio. Eu vejo tanta coisa. Eu sempre morei em prédio. Só morei em casa uma vez. Você mora em prédio ou em casa? No momento, veja, a minha vida toda, dos 4 anos até casar, eu morei em casa. Em casa. Hoje... Aí depois fui morar em apartamento e agora estou tendo a oportunidade novamente de morar em uma casa. Agora, um detalhe é o seguinte, você que está vendo a gente, a doutora Alessandra, além de fazer parte dessa Câmara, ela é síndica do prédio onde mora. Vocês têm noção da dor de cabeça que ela tem? Cargas d'água entrou na tua cabeça para ser síndica de um prédio, sabendo que todos os problemas que você enfrenta na Câmara. Vai, eu vou te deixar à vontade, eu quero ouvir tudo, vai. Não, assim, o que me fez começar a ir para essa área aqui, sou advogada, então meu pai fez alguns investimentos trocando terrenos por área, né, que é apartamentos, e aí ele me colocou para participar das assembleias de condomínio. Então, desde a construção até o prédio levantado. E aí eu sempre passei a ir para essas reuniões de condomínio e ficava prestando atenção, veio o interesse. E quando eu mudei para esse prédio, que eu fui a segunda ou terceira moradora, né, eu entrei logo como conselho fiscal. E aí comecei a ver algumas coisas erradas. E aí eu comecei a bater no pé da síndica e da subsíndica, dizendo, isso aqui tá errado, como é que você faz isso? E Alessandra, que ninguém nos ouça. Essa síndica namora lá? Não. Não, né? Não. Então, tá, beleza, vamos lá. E aí, foi até bom, porque a própria síndica, ela... Reconheceu. Exato. E ela, poxa, Alessandra, me ajuda. E aí a gente foi juntas. E quando o ano seguinte das eleições, ela disse, eu não vou mais me candidatar. E eu acho que você deveria se candidatar. Ela jogou a bomba. Tá certo. E aí foi quando eu me candidatei à síndica, né? E... passei 1 ano como síndica, depois como subsíndica, aí fui conselho de novo, aí o pessoal pediu para voltar como síndica e aí eu estou como síndica. Sim, mas aí você tem um certo respeito, é advogada, entende do assunto, mas aí, por exemplo, aí você está com seu marido na madrugada, tranquila, toca o interfone do apartamento da síndica, toca para resolver problema, a bomba queimou, o elevador de serviço está quebrado. Como é que tu faz? E a tua vida? A tua vida, o teu trabalho, como é que fica em relação a isso? Então, eu sempre deixei claro com o pessoal que, além de ser síndica, eu tenho minha vida pessoal e tenho minha vida profissional. Mas, assim,
no início é mais difícil, porque você tem que organizar a casa. O que é organizar a casa? Primeiro, eu criei um método para deixar já os funcionários. A bomba parou, ligue para fulano de tal. Então, eles já têm uma lista de prestadores de serviços que vão atender. Só entre em contato comigo em último caso. Né? Com os moradores, eu tento fazer com que o regimento interno ele seja cumprido ao pé da letra. Ou seja, se você está errado, vai receber advertência. Se permanecer no erro, vai ser multado. E aí eu não tenho muito problema com o pessoal. Assim, não vou dizer que não existem problemas. Existe, principalmente porque o prédio ele é muito rotativo, porque é um prédio de apartamentos pequenos. Então, assim, tem uma rotatividade muito grande de mudanças de inquilinos. E aí, sempre que chega alguém, tem aquela questão de não fazer alguma regra, descumprir alguma regra, e a gente tem que puxar a orelha para poder... Por exemplo, vamos exemplificar. Som alto depois das 10. Não é permitido. Não é permitido? Não. Peraí, eu vou perguntar tudinho aqui, porque eu quero ir para minha reunião. Mas veja, na verdade tem o seguinte, as pessoas confundem muito, todo mundo fala assim... A lei do silêncio? Exato. Porque a lei do silêncio, na verdade, ela explica quantos decibéis tem que ter de tal horário até tal horário. Pô, síndica, a senhora vai andar com decibéis também? Não, não ando, porque existe aplicativo no celular que faz. Mas você não é que vai... Você não chega lá para medir, não, né? Não. Mas a reclamação, por exemplo, aí aqui... Não, o pessoal reclama. Quando o pessoal reclama, eu peço para a portaria interfonar. Se parar, ok. Se não parar, aí eu vou e comunico diretamente ao responsável, dizendo, olha, se não parar, vai receber... Uma advertência ou é multa direta? Num primeiro momento, advertência. Se persistir, a multa. E a depender do caso, se for muito grave, a gente vai direto para uma multa. Por exemplo, teve um morador nesse prédio que ele... Já saiu? Já saiu. Tá que bem, ele foi um dos que me... Não vai ter problema com ninguém. Ele me deu muita dor de cabeça. Mas terminou que eu acho que ele também sofreu com muita dor de cabeça comigo. Também, né? Também. Cri-cri, né? Síndica cri-cri. Porque, no caso dele, numa primeira vez que ele utilizou o salão de festas, a gente já aplicou uma multa. Porque ele descumpriu completamente as regras. Transportou caixas de sons enormes dentro do elevador social, podendo danificar, ultrapassou o número de convidados permitidos, né, no salão de festa, barulho altíssimo, deixou tudo sujo, enfim, depois ele recebeu a multa. Olha, tu falou agora sobre esse negócio de elevador de serviço, elevador social. O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, foi aprovada uma lei no Rio de Janeiro, não sei se você já está sabendo disso, que acabou esse negócio de elevador social e de serviço. Você leu a respeito? Ainda não. Eu vou procurar aqui, porque eu acho que é super interessante a gente falar sobre isso. Acabou, não tem mais nem elevador social, nem elevador de serviço no Rio de Janeiro. Aí eu não sabia, eu comecei a ler, mas eu achei super interessante isso. No meu prédio é assim. Não tem elevador social. Não, mas não tem mais o social nem o de serviço. Não tem mais a placa dizendo qual é isso no Rio de Janeiro. Foi aprovado pela Câmara do Rio de Janeiro. Mas sim, enquanto eu não acho... Talvez, falando assim, aí me veio na mente, talvez seja... aqui ainda é muito utilizado elevador social e de serviço, porque o de serviço o pessoal transporta material é lixo. Que a gente tem um grande problema aqui com essa questão de lixo, que precisa mudar a cultura, porque pelo bombeiro não é permitido deixar baldes de lixo nas escadas, porque é rota de fuga. Rota de fuga. Só que não existe, quer dizer, são raros os condomínios que nós vemos aqui em Pernambuco que não tenha um balde de lixo na escadaria. Entendeu? Sei. E aí os zeladores têm que descer com o lixo. Já existem alguns prédios, tem um que meu pai tem apartamento, que eu participo das reuniões de condomínio, que não coloca, mas aí você coloca uma plaquinha na porta e aí tal horário, o zelador vai lá, recolhe o seu lixo e desce. Sei. Mas
o elevador de serviço é muito utilizado para isso, para carregar materiais pesados, né? E o próprio lixo. Só para nosso conhecimento aqui, ó. O elevador social e o elevador de serviço, a partir de agora, essas denominações estão proibidas. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sancionou uma lei proibindo o uso desses nomes nos prédios particulares do município do Rio. A lei foi publicada no Diário Oficial e o objetivo, segundo o texto, é coibir qualquer tipo de discriminação, além de proporcionar dinamismo no acesso aos estabelecimentos privados. A exceção fica por conta daqueles elevadores utilizados exclusivamente, que você falou, para o transporte de cargas. Esse serviço fica valendo. Eu acredito que ele tenha feito isso por essa questão de discriminação. Porque, assim, realmente eu já me deparei com alguns problemas de moradores não concordarem que empregados domésticos ou outros prestadores de serviço... Elevador social... Pode falar. Porque ele proíbe a alteração nos nomes do... Não, porque tu vai botar a reportagem? Não, pode tirar. Sim. Tá bom, pode tirar. Peraí, deixa. Aí, pronto, agora. Vamos lá. Sim. Que acham ruim, né? Que utilizem o mesmo elevador. E aí, infelizmente ainda existe. Eu não faço esse tipo de discriminação. Não pode, velho. Exato. E, assim, já peguei acontecendo e eu disse, não, ela pode vir aqui. No social? No social, como qualquer um. Entendeu? Agora, não pode levar equipamento pesado. Num elevador. Mas aí é que tá. Essa placa. A minha confusão na minha cabeça foi essa, sabe, Alessandra? Que não tem mais a placa social e de serviço. Então, quer dizer, chega o equipamento de som, o porteiro vai dizer: qual é o que eu uso aqui? Rapaz, usa qualquer um dos dois. E normalmente o social tem um espelho. O problema é que, assim, quando o social normalmente tem um espelho, é uma coisa mais organizada, mais sofisticada. Então, você botar esses equipamentos, você pode danificar, arranhar, quebrar. O social, ou o de serviço, a gente normalmente manda fazer uma capa de proteção. A manta, né? Uma manta protetora. Exato. Para justamente não danificar. Entendeu? Então, assim, por isso que a gente chama de serviço, né? Mas não é de serviço porque empregado doméstico ou algum outro prestador de serviço, de operadoras, enfim, tem que utilizar aquele elevador. Eu tenho um amigo meu, arquiteto, que eu discuti com ele um dia. Eu disse, rapaz, por que a partir de agora não tem uma lei municipal, pode ser, ou estadual, que qualquer prédio que fosse construído, o salão de eventos tinha que ser na parte de baixo do prédio, não em cima, porque em cima sempre é aquele problema que eu digo, sobe elevador, sobe gente, sobe equipamento. Então, acho que embaixo resolveria qualquer tipo de problema. Lá em Belém do Pará já tem, eu acho que não sei se virou lei, que qualquer prédio, todo salão de festas é na parte de baixo. Acho que devia mudar a nomenclatura, né? Botar elevador de cargas, então. Não, mas aí você vai ter 3 elevadores. Elevador de carga, você vai ter que ter 3 elevadores. De serviço. Para botar para cargas. Mas ele não quer placa. Acabou esse negócio de placa. Ele não quer placa. Ele não quer placa. Fique discriminando social e serviço. Não existe nada. O salão de festas do teu prédio é em cima ou embaixo? Embaixo. Não facilita mais? Eu acho que facilita mais, não sei por quê. É o seguinte, facilita no sentido da logística para subir. Mas vem outros problemas. Porque, por exemplo, assim que termina o salão de festa, vem o primeiro andar. Então, as reclamações de barulho é maior. Por quê? Porque muitas vezes as festas, o som não tem depois das 10. O som, música, banda, essas coisas. Mas tem as pessoas conversando. E aí não tem como você, que está dando uma festa, controlar o tom de voz de um convidado. Caramba. E isso pode perturbar
a depender da Pode pessoa. Vê o microfone, por favor. Esse que a gente está falando aí das placas de elevador, isso é uma lei municipal do Estado do Rio de Janeiro. Sim. Não, a lei é do Rio de Janeiro, da placa do Rio. Não chegou aqui ainda, não. Não. Nem em outros territórios, em outras cidades do Brasil. Tanto que não foi pouco divulgado que a própria doutora não sabia. Eles devem estar fazendo isso para depois seguir como exemplo, tentar dizer os primeiros. Mas vai né? chegar aqui. Isso Quando chega aqui. chegue, né? Acho que vai demorar um pouquinho, porque assim, É. quando a gente visita, principalmente estados do sul, a gente vê uma diferença grande da cultura que é utilizada lá em condomínios para aqui. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Santa Catarina e eu fui lá visitá-la e lá eles não têm. Lá é bem forte a portaria remota, Sei. que aqui nós não temos. São raros os condomínios que têm a portaria remota. Aqui já está surgindo, mas ainda é Tem raro. muito, mas tem muito. Tem não, mas pelo percentual de Olinda, condomínios é. que nós temos aqui, não é alto. Ainda o pessoal, assim, A as figura pessoas do porteiro ainda eu traz adoro muita porteiro. segurança para as pessoas. As pessoas acham que o porteiro é um segurança. Então, assim, Vou lhe dar um exemplo agora, sem lhe cortar, já lhe cortando. Aconteceu agora no Rio, não sei se foi o Rio, que 2 agentes da Polícia Civil, policiais falsos, com um carro caracterizado, o porteiro não deixou entrar não, desconfiou dos policiais. E eles estavam com o emblema da Polícia Civil, tudo. Viu? mas lá no prédio, quando chega, porque já Parabéns a esse aconteceu, porteiro. eles primeiro entram em contato comigo para poder saber se são liberados ou não. Mostra a carteira funcional. Eles precisam entrar em contato. É. Já aconteceu, por exemplo, no início desse ano a gente teve um caso bem inusitado que uma pessoa passou um anúncio na OLX do seu celular para vender. E estava tendo um crime que outra pessoa pega esse anúncio, faz o mesmo, só que muda o número do Pix. Sei. E aí, a pessoa comprou o celular por esse Pix falso, mas entrou em contato com a vendedora real, que era uma moradora lá do prédio. E aí, quando eles entraram na conversa, marcaram de ir lá. Só que ela entendeu que ele iria olhar o celular para comprar. E eles, por sua vez, entendeu que já iria pegar. Entendi. O que aconteceu? Eles, na calçada do prédio, conversando, houve uma discussão. Ela pediu para o porteiro abrir o portão e entrou. Quando ela entrou, o homem entrou atrás dela. E aí começou a confusão. O porteiro me ligou e disse, ligue para a polícia. Puxa, na hora. Aí a polícia foi, entrou, começou a confusão, vai, não vai, quem está certo, quem está errado. E dentro do prédio, sendo que na entrada. Aí o porteiro me avisou. Aí eu liguei pro porteiro, pedi para falar com um policial, eles me atenderam, eu disse, olha, me identifiquei e disse, olha, eu pedi para chamar vocês porque foi me relatado que a pessoa tentou agredir a moradora, né? Então, assim, é uma situação que a gente precisava da polícia para tentar resolver, mas aí não é o lugar de resolver. Até porque outros moradores observam o que está acontecendo e já fica, o que é que está acontecendo? Tem polícia. Aconteceu alguma coisa. Fica todo mundo naquele zum, zum, zum. Que doideira. Então, assim, eu peço, por gentileza, que chamem as partes e conduzam para o local mais adequado para resolver isso. E aí eles fizeram. Outra bronca também que a gente está vendo agora, alguns prédios, reunião de condomínio, por unanimidade, não querem que nenhum proprietário alugue para Airbnb, é isso? Isso. Como é que está essa confusão? Porque eu já vi muito rolo que o proprietário, entrando até na justiça, dizendo que fazia Airbnb, porque e o próprio condomínio, os condôminos resolveram em assembleia que não. Lá no prédio foi resolvido em assembleia não permitir, pela questão de segurança, né? Caramba. Porque existe uma rotatividade, o Airbnb existe uma rotatividade muito grande. Sei. E como nós temos salão de festa, academia, parquinho, sala de jogos, e só quem pode usar são os moradores. As pessoas de Airbnb, elas não são moradores, elas são visitantes. Então, Está classificado como visitante, então, não é isso?
Os moradores do Airbnb. Sim, porque morador é quem reside ali. Visitante, você vem para passar 1, 2 dias, 3. E eu vi na Folha de São Paulo que tem proprietários entrando na justiça para conseguir... Aí, isso vai ser... uma repercussão, a né? A Câmara não se mete, não, né? Não chegou ainda nenhum caso nesse sentido, mas se chegar, tem que decidir. Mas eu te pergunto o seguinte... E aí vem a decisão de um árbitro. O próprio estatuto do prédio, do edifício, interno. O regime interno, eles podem decidir isso? Sim, até dizer, não tem, acabou. Sim, até que tenha uma decisão judicial de última instância dizendo que não pode. Por exemplo, um caso que muitos condomínios fazem e não sabem. Dizer que é proibido animal de grande porte. Isso é uma confusão. Só que existe uma decisão dizendo que não pode haver essa proibição. A pessoa pode ter um pitbull como pode ter uma miniatura pincher dentro de casa. Entendeu? Agora, se você tem um pitbull, você tem que seguir algumas regras, andar com focinheira, essas coisas, para prevenir. Entendeu? Inclusive, interessante que em uma assembleia de condomínio que eu participei de um prédio daqui, um casal estava recorrendo de uma multa, estava na assembleia recorrendo de uma multa, porque eles adotaram um cachorro que era um pitbull. O nome dele era até Major. Major, é? É. Só que esse cachorro, ele sofreu maus tratos e ficou cego. Então, ele é super dócil, mas é um pitbull, então isso já assusta. E por ele ser cego e por ter sofrido maus tratos, ele tem algumas reações que, assim, assustam. Por exemplo, quando ele via outro cachorro, sentia, ou outro cachorro latia, ele também latia. Mas uma forma de defesa dele. E os donos tinham laudos de veterinários, de vários veterinários, onde diziam que ele, por ser cego, ele não conseguia a utilização da focinheira. Porque era a forma dele se locomover, de sentir. Faro. Exato. E que ele também era dócil, que não tinha nenhum outro registro com relação à questão de ataque. E aí, na Assembleia, eles estavam recorrendo porque a síndica havia multado porque ele andava sem a focinheira. E eu fui uma pessoa que votei contra a multa, porque eu sabia disso e ele tinha esses laudos. Que doideira. Então, assim, a gente vê de tudo. Quanto tempo passa mais como síndica? Tem mais quantos anos? O meu agora termina próximo ano. Agora, se renovarem... Mas você quer renovar? Isso eu acho que está no teu sangue, sabia? A gente vê os olhos... chefe, não brilha os olhos dela quando fala que ela é síndica do prédio? Pô, não, é porque assim... Ela briga pra si, olha. É porque é o seguinte, eu penso... Da outra vez que eu saí de síndica, houve uma bagunça no que tinha sido consertado, e quando você vê que essa bagunça acontece, querendo ou não, vai para o seu patrimônio. Sim. Porque se o condomínio ele tem algum dano, vai para cima de quem? Quem é proprietário. Entendeu? Então, você volta para reorganizar. O medo é sair e as pessoas... começar a... bagunçar novamente. Outra confusão, eu já anotei tudo aqui, é sobre motoboys, os entregadores de aplicativos, iFood, etc e tal, tá? É confusão. Você vê, toda hora tem uma confusão com o morador que quer que suba. Que suba. O prédio diz que não pode. Tem alguns prédios que permitem pessoas com deficiência, mas o próprio aplicativo, o iFood, não estou dizendo o iFood, não quer que o entregador suba. Como é que tu resolve essa situação? Veja, já teve problema. Sim, lá no prédio, a regra é, quando vem o morador, farmácia e iFood, o morador desce e vem buscar sua encomenda. Agora, existem casos que a gente precisa abrir exceção até pela questão do bom senso. Por exemplo, já aconteceu uma época em que tinha uma senhora que ficava em home care e ela passava o dia em casa com a enfermeira. Sim. E, de repente, chegava a medicação da farmácia,
ela não podia ficar só. É. Home care. Ela não falava, cheia de aparelho. Eu não ia mandar uma enfermeira descer só para pegar um remédio, como se, digamos, por uma birra, para dizer, está cumprida. Está no regimento. Exato. Então, assim, Há aí exceções. é uma exceção. É uma questão eu acredito ser uma questão de bom senso, né? Nessa situação. Como já aconteceu uma vez que a moradora quebrou uma perna, não podia descer, estava só e tinha alugado muleta. E aí a pessoa chegou e aí eu autorizei. Ela falou comigo, eu autorizei que subisse e entregasse no apartamento dela. Mas assim, por que a gente evita que essas pessoas circulem? São pessoas estranhas circulando no prédio. E a gente não tem como controlar, entendeu? É feito, tem prédios que colocam a determinação que a água mineral vai ser fornecida por uma única empresa. E se está ali determinado, vai ser aquela empresa. Se for de fora, você tem que trazer e vir no seu carro. Como é que era, Sandra? Peraí. Existe. Isso aí eu não entendi, não. Como é que é? Quer dizer, eu quero uma... por exemplo, eu vou falar da marca. Tem a Santa Joana. Água de Santa Joana. Não, na verdade, quando eu digo assim, uma empresa não é necessária, não é uma empresa que só vende a água de Santa Joana. É uma empresa que ela distribuidora de água mineral, ela tem o convênio com o prédio. O prédio não ganha nada, porém, o que qual é a segurança para o prédio? É que você vai ter uma pessoa se houver algum dano causado por ela, você vai saber quem é, onde identificar e correr atrás. Mas só que esse cara que entrega água, ele não sobe para botar no bujão? Não, mas né? Eles danificam riscando a parede. Eu já peguei vários jogo da velha próximo ao elevador. Fala no microfone, André, que é melhor, que aí a gente Mas o meu ainda não tem essa restrição, não. Né? Posso dar uma solução para o seu prédio? No prédio da minha mãe, fizeram uma estação de água, de venda de água lá mesmo. Pronto. Mas é exatamente isso. Tem essas duas opções. Tem uma empresa que ela pode colocar lá, normalmente eles colocam um gradeado e deixam lá os garrafões. Lá. E aí você pega o morador pega o garrafão lá e vem no boleto do condomínio. Só que a água é mais cara. Mas também existe a possibilidade de uma empresa só fornecer. Por exemplo, o morador liga para a empresa e aquela empresa manda a água quando você solicita, entendeu? Cara, agora eu entendi. Existem esses dois métodos. Certo, mas aí você tem que ter isso relatado na reunião, né? Não, isso é aprovado em assembleia. Exatamente. Agora, Alessandra... É aprovado em assembleia. Não é uma coisa assim que o síndico foi lá e vai ser e ponto final, entendeu? Como é que chama? Atitudes monocráticas. Não é isso? Exatamente. Não. Monocrática, né? Ele precisa da autoridade. O pessoal precisa... Às vezes você leva... orçamentos de empresas diferentes, no mínimo 3, para poder decidir. Porque esse pessoal, quando faz isso, o custo da água é um pouco mais alto. Mas também evita de várias pessoas entrarem no prédio. Exatamente. Agora, Alessandra, eu fui numa reunião de condomínio. Eu acho tão esvaziada reunião de condomínio. Aí vai. Às vezes é decidido numa reunião de condomínio por 5 pessoas. 4. O destino de... Não sei quantos moradores. Exato, 4 pessoas, 3 pessoas. Quantas pessoas para aprovar uma... São 4? Não. Quantos moradores? A maioria, dependendo do caso, a maioria simples. Decide por todo mundo. É um terço do condomínio, não? Não. 3 terços. 3 terços? Não, 2 terços é no caso de a gente mudar alguma previsão da convenção. Porque, assim, existe a convenção do condomínio e existe o regimento interno. A convenção, ela é feita pela construtora, né? E aí lá tem algumas regras. Por exemplo, quando deve ser feita a reunião ordinária, mandado do síndico, salário do síndico, vários pontos, né? Salário do síndico. Eu gostei dessa agora. Lá no meu prédio, ele não paga condomínio. Mas isso aí depende. O que a gente está falando aqui é o seguinte, sobre salário do síndico. O meu irmão é síndico lá em Belém. Ele não paga o condomínio. É o pagamento dele. No teu caso?
No meu caso, no meu prédio também é só a isenção do condomínio. Mas lá tem dizendo que o salário do síndico é revisto na Assembleia Ordinária. Pode ser votado na Assembleia Ordinária. Então, já existem. Por isso que cresce muito o número de síndicos profissionais, onde você estipula um valor. Ele pode chegar e dizer, olha, aqui nesse condomínio são tantos apartamentos, tem isso, tem aquilo, tem tal área, eu cobro R$2.000 por mês. Sei. E aí o salário ficaria de 2.000. A gente, isso não está falando em terceirização ainda não, né? Não. Tá. Mas também pode ser estipulado isso para um morador enquanto síndico. Pois é. É possível. Eu quero entrar nessa área aqui de terceirização de condomínio, tá? Eu era de uma empresa, de uma terceirizada que tomava conta lá, e foi mudada. Essas empresas de terceirização, até onde vai a autonomia de um condomínio? Veja. Por exemplo, se você quiser, como síndica, demitir um funcionário por justa causa, você tem que prestar conta à terceirizada que está tomando conta? Não. Não. É a autonomia do síndico. Do síndico. Vai até onde essa autonomia com a terceirizada? Não, aumento de condomínio, pronto. Aumento de condomínio funciona da seguinte forma. Veja, na verdade é o seguinte, a administradora de condomínio, ela apenas vai auxiliar o síndico nas questões. Auxiliar em que sentido? Por exemplo, eles fazem os balancetes, certo? Mostrando o que foi pago, o que não foi pago. Eles podem fazer seleções de funcionários, eles passam orientações, fazem folha de pagamento. Se a gente precisa de comunicados, eles fazem um comunicado, mas a gente precisa autorizar. O síndico. O síndico, entendeu? E qualquer contratação, seja de empresa ou de funcionário, só é feito mediante a autorização do síndico. Certo. Então, a síndica, a Alessandra, o condomínio, está isento de qualquer ação trabalhista. Seria isso? Não, aí a terceirizada, você está falando num caso de uma empresa. Existem as terceirizadas, não sei, desculpa, eu pensei que você estava falando na parte da administradora, mas tem as terceirizadas de serviço de funcionários, porteiro e zelador, é isso? Isso. Pronto, essas terceirizadas, eles que contratam, certo? As pessoas e eles que fazem os pagamentos. Certo. Agora, a gente faz um pagamento para eles, tá? Eles cobram para a gente um valor, certo? Esse valor, normalmente não, sempre é maior que o que a gente pagaria se a gente contratasse um funcionário direto, certo? Mas isso não quer dizer que isenta de quando o funcionário sair, ele entrar contra o condomínio. Até porque, se o condomínio paga a terceirizada, mas não pede a documentação e não cobra que eles estão pagando INSS, FGT, você está se responsabilizando. Caraca, velho. Inclusive, lá no prédio, a gente já trabalhou com terceirizada e uma das coisas que fez com que a gente tirasse foi porque nós tivemos 2 problemas com funcionários enviados pela terceirizada que, assim, eram casos que você... Por exemplo, teve um que, de repente, a gente se assustou que a polícia chegou lá e levou ele. No meio do expediente. O quê? Exatamente. Ordem de prisão pro cara? Exatamente. Então, assim... É como se eles não tivessem feito uma seleção anteriormente para saber o histórico da pessoa. Aí, por exemplo, olha o papo como é que foi, já está quase 50 minutos de entrevista. Quando chega lá na Câmara de Conciliação, bronca do teu prédio, tu não resolve não, né? Ainda não chegou, mas não sou eu que resolvo. Porque aí eu já não sou uma pessoa imparcial. É isso que eu queria saber. Não resolve o problema do teu prédio, não. Lá não posso. É antiético, né? É antiético. Caraca. No teu prédio tem mais proprietário ou inquilino? Tem mais inquilinos. Mais inquilinos, né? É. Hoje o pessoal compra mais para investir mesmo, né, Alessandra? Hoje? Principalmente apartamentos menores. Né? De quantos metros quadrados? Lá são 4. Lá são são 4 apartamentos por andar, 2 plantas diferentes. Uma de 48 metros quadrados e outra de 53 metros quadrados. Cara, gente, é o seguinte, o papo foi muito legal. Passou com... Nossa Senhora,
Caraca, velho. Bom, bicho, 5 aí. Olha o tempão que a gente já tá aqui resolvendo problema de condomínio. E acho que nem viu tudo, né? Não, nem viu tudo ainda. Eu acho que dá um outro podcast para resolver problema de condomínio. Outro problema, antes da gente encerrar, é vaga para carro. Sim. A Alessandra é bronca. Porque tem proprietário que tem direito a uma vaga e Sim. quer colocar 2 carros. Exato. Aí o carro dele é colocado lá fora, aí rouba o carro dele, leva não sei o quê, ele acusa o condomínio. Isso é uma... Tu tem problema de vaga lá de carro? Tem porque cada apartamento... É. São 72 apartamentos. Caramba. E cada apartamento só tem direito a uma vaga. Uma vaga. É. Rotativa, né? E ainda tem um detalhe. E maior detalhe que é ótimo. Que na convenção diz que tem que ser carro até médio porte. Aí cria-se a confusão do que é carro de grande porte e o que não é. E aí vem também a segunda regra, que tem que ficar dentro da linha amarela demarcada no chão. É. E aí tem gente lá que ou aluga para pessoas que têm caminhonete e nunca cabe dentro da vaga, ou então proprietários que compram caminhonetes e não cabe dentro da vaga. E aí... Eu quero morar em casa. eu não quero mais morar e em aí tem um apartamento. problema porque empata a circulação de outras pessoas. Então, isso gera confusão. Cara, né? olha, eu sei, eu não sei se você pode falar sobre isso. A gente ia encerrar ainda, tem mais papo aqui. Inadimplência de condomínio é alta? Veja, no meu prédio, quando eu assumi, a gente estava com inadimplência alta e eu combati e zerei. Hoje, a gente tem... Assim, é perdida. É uma pessoa e depois Renegocia. e, Mas negocia com o síndico ou com a empresa administradora? Veja, a empresa administradora entra em contato. Se eles não conseguirem algo e a pessoa queira ligar diretamente para mim, elas ligam, a gente conversa e vê a possibilidade. Lembrando sempre que, por exemplo, já aconteceu uma vez, a pessoa estava devendo, acho que 6 condomínios, e aí ligou para mim e disse assim, olha, eu vou pagar à vista, mas você vai tirar os juros e a multa. Eu disse, eu não posso. Cara. Você pode, porque se eu fosse no banco, chegasse, o banco aceitava. Eu disse, só que é diferente. O banco não ia aceitar. Não, mas ele disse a mim que aceitava. Eu disse, olha... Só para tirar uma dúvida, aproveitando o gancho. Existe um condômino lá no meu prédio... Existe um condômino no teu prédio... Que está devendo mais de 200 mil reais. Chega a cerca de 6 anos. Está devendo 200 mil reais. Só que o que acontece? Ele foi... o apartamento dele entrou no processo de execução. De execução. Só que o dono do apartamento faleceu. E a esposa, a viúva, Nossa. no caso, levou para o juiz o documento informando que ele faleceu. Nesse caso, continua o processo de execução ou vai ter que fazer um documento tipo inventariante? Só resumindo, para o pessoal ficar aí, que está ligado com a gente. Era um proprietário que estava devendo 200 mil reais de condomínio. Isso. Esse proprietário faleceu. Já estava no processo Já estava no processo de execução para tomar o apartamento. Isso, mas a viúva agora levou para o juiz e está nessa confusão. Pronto. Aí vai, se só for um único bem, tem que abrir o inventário, né? Quem vai responder agora é o espólio. E aí tem que ter a retificação, né? No Então, caso, polo pode passivo. ser vendido, Pode ser vendido, não. Ele pode ser Executado. executado, levado... Porque quando eles executam, eles penhoram o imóvel. Poucas pessoas sabem, mas em casos de dívidas condominiais, é um dos casos que você pode penhorar. Seu único bem de moradia. Entendeu? No Você caso perde tudo de débito condominial. Então, o que é que eles fazem na execução? Eles vão penhorar o apartamento e levar o apartamento a leilão. A leilão e aí você perde. Vendido, pago os 200 mil o que reais sobrar, ao condomínio vai para... E o resto em juízo. Tudo em juízo. E aí vai para o inventário. No caso desse vai para o inventário. Rapidinho, pega o microfone, pelo amor de Deus, que aí... Não, fala, pega o microfone, rapidinho, vai, que é melhor que a gente, o nosso internauta ouve lá. No caso desse... Tá vendo que eu tô te falando que dá 2 podcasts? No caso desse, vamos lá. A pessoa está devendo ao condomínio por cerca de 3, 4 anos. Aí o juiz penhora o apartamento. Entendeu? Aí vai para leilão. Aí vamos lá. Eu sou proprietário desse apartamento vamos dizer, a Caixa Econômica tomou. O condomínio tomou em ação por não pagamento.
Eu lá na frente, participando desse leilão, posso comprar esse mesmo apartamento? Opa, boa pergunta. Veja, o pessoal faz isso, mas aí você vai comprar só que existe uma diferença, veja bem. No caso, que você mencionou a Caixa Econômica, e aí nesse caso seria financiamento de imóvel, não seria com relação a condomínio. Pronto, e se esse entendeu? apartamento tiver um financiamento e com débito no condomínio? É bem mais complicado, porque como ele é financiado, então ali já existe uma como é o nome que eles chamam, meu Deus? Uma restrição. Entendeu? Então, o apartamento, ele não é do proprietário, ele é da Caixa Econômica. E aí, provavelmente, eu não sei, assim, sendo bem sincera, não sei lhe dizer ao certo o procedimento, mas eu acredito que primeiro há uma notificação com relação à Caixa Econômica. O condomínio ele não vai poder entrar diretamente contra o proprietário, porque existe o financiamento, e aí teria que entrar na demanda a Caixa, né, onde ela vai ser notificada, e aí provavelmente ela vai quitar e tomar o apartamento, enfim, algo relacionado a isso. Eu nunca peguei uma situação nesse sentido para te dizer assim de forma exata. E esperamos que não pegue também. Mas foi complicado, foi complexo. Mas assim, acredito que o procedimento vá guiando dessa forma, entendeu? Porque aí ele tem essa restrição. Conversamos aqui, gente, olha, mediadora, conciliadora, supervisora arbitral, primeira Câmara de Conciliação e Arbitragem de Pernambuco, ligada ao Secov, né? Ligada ao Secov, a advogada Alessandra Alencar, que com certeza a gente daqui a um tempo, daqui a acho que mais um mês, a gente vai trazer a doutora Alessandra de novo, porque é muita coisa. E olha que a gente não falou quase nada. E quase nada a gente falou. E 1 hora quase de entrevista. Bom, praticamente 1 hora de entrevista e não resolvemos praticamente nada. Ainda tem muita bronca a ser resolvida. É porque saiu um assunto puxando ao outro. Mas assim. É bom que podcast é isso, que a gente vai puxando um assunto ao outro, mas foi muito, muito legal o nosso papo. Gostei, foi instrutivo e construtivo. Não é não? Agora, paguem de um condomínio, só isso. Senhoras e senhores, conversei com a doutora Alessandra Alencar, problemas condominiais. Até a palavra é bonita. Valeu, obrigado por tudo. Nossa direção de hoje, do André Corte Leal. Obrigado a você do interior do estado que está assistindo. Corte Real. Corte Real, falei o quê? Leal. André Corte Real. Doutora, qual é o seu Instagram? É Alessandra. Alessandra com 2 S's. .alencar.adv. .alencar.adv de advogada. Valeu, obrigado. Obrigada, eu que agradeço.